Agora no gol aqui eu vou escalar um mito e vou falar pra vocês porque que eu vou escalar o cara. Olha só, a média do João Paulo é 5,9. Eu falei na última rodada que não era pra escalar o João Paulo, porque ele não vai bem quando joga em casa, tá? Isso aí que tá muito claro aqui nos scouts dele. Você pode abrir que você vai ver. Fala galera, eu sou o Luiz do Guru do Cartola, gravando esse vídeo aí com várias dicas para a rodada 13. Vou colocar aqui também nesse vídeo o meu time e vamos que vamos. Espero que eu tenha ajudado bastante gente aí com o vídeo da rodada 12. Uma rodada que foi difícil, né? A gente teve 2 jogos a menos e também alguns desfalques porque tinha Libertadores essa semana. Então os times costumam poupar, ficou aquela incerteza quem jogaria. E acabei de assistir, inclusive, aí o jogo do Grêmio classificado na Libertadores e o jogo do Inter, um jogo muito mais apertado que o do Grêmio aí. E tem Grenal, né? Coincidentemente, tem Grenal no final de semana. Então vamos ver se vai ter jogador aí do Grenal no nosso time. E vamos que vamos, porque o time dessa rodada tem muito mito, né? A gente tem muito mais opção disponível aí para a rodada número 13. Então bora! Começando aqui pelo ataque. Não pode faltar o mito Marinho. O Santos joga aí pela Libertadores no meio dessa semana agora, que eu tô gravando o vídeo, né? E depois vai enfrentar o Goiás, vai jogar fora de casa. Mas olha só, depois do jogo contra o Goiás, o próximo jogo dele é contra o Corinthians, né? O jogo será fora de casa também, o jogo do Santos aí fora de casa, mas é um jogo contra o Corinthians, então não é mais importante do que esse jogo contra o Goiás. Então a gente entende aí que o Marinho vai pro jogo sim, né? Não tem Libertadores depois do jogo contra o Goiás para ele ser poupado, por exemplo. Então, Marinho, vamos aí de Marinho, porque é o maior mito, uma média incrível no Cartola desse ano. Nas últimas rodadas ele teve uma média superior a 10 pontos, o que é totalmente incrível, incrível, incrível. E olha só, aqui no ataque, vou filtrar aqui pelos atacantes, né? Tô aqui no site do Guru do Cartola, o nosso site, que você pode escalar o seu time aqui, logar com o seu time do Cartola e escalar aqui usando todas as estatísticas, né? Tem a média, pontuação cedida, pontuação mínima. Isso tudo aí é de graça para você escalar o seu time com essas estatísticas, para você imitar aí no Cartola. A gente te ajuda bastante aí com esses números. Beleza? Então olha só, vou escalar aqui, companheiro do Marinho, um outro mito do Cartola que está de volta na área, Gabriel Barbosa, também conhecido como Gabigol. Gabigol está de volta, o Flamengo está em 6º lugar, vai jogar contra o Atlético Paranaense, que está no meio da tabela. A última rodada do Gabriel foi na rodada 10, né? Fez 2,5 pontos aí, jogou o jogo inteiro contra o Ceará. Para quem não lembra, o Flamengo perdeu esse jogo de 2-0, então foi um jogo totalmente desfavorável. Pelo que eu me lembro aqui, o Gabriel foi um dos únicos titulares aí, né, que jogaram esse jogo como titular realmente, né? Contra o Fluminense ele fez gol no jogo anterior, fez gol também contra o Fortaleza. E se tiver pênalti é ele que vai fazer e ele guarda, né? Muito, muito difícil o Gabriel perder um pênalti. Então vamos aí de Gabigol contra o Atlético Paranaense. Tem tudo, o Flamengo é favoritaço para esse jogo aí, beleza? E o nosso outro atacante é um cara que eu já escalei, dei até sorte quando eu escalei, mas não é uma opção tão óbvia assim. Cadê ele? Tô falando aqui, olha, Luciano vai jogar contra o Curitiba aí, fez gol na última rodada, né? Contra o Santos não foi bem, e nas últimas rodadas contra o Red Bull e Fluminense foi muito bem também, né? Contra o Red Bull, inclusive, foi aquele lance épico do Diniz. Parabéns, Luciano! Diniz. Aí, bichinho, com os palavrão lá. E aí, na sequência, né, o Luciano tinha acabado de fazer um pênalti que foi perdido pelo Claudinho. E aí, na sequência, o Luciano vai e faz um gol. Então, esse lance aí que ficou bem marcado. E vou escalar o Luciano aí nessa rodada também, porque os poucos aí que tá salvando, principalmente na parte ofensiva, no ataque aí do São Paulo. Beleza? Então, Luciano está contratado aqui para o nosso time. Então, o nosso ataque está fechado aí. Luciano, Gabriel e Marinho. Agora vamos para meiuca com o nosso maior mito aí também, artilheiro do campeonato, Thiago Galhardo. Por que eu vou escalar o Galhardo aqui, né? Já vou adiantando aí. É o nosso jogador aqui do Grenal. Não vou escalar mais jogadores do Inter, que está muito bem no campeonato, apesar de tropeçou bastante aí nas últimas, né? Mas tá nas cabeças aí, segunda colocação.
Vou escalar o Thiago Galhardo porque eu acho que ele vai fazer um golzinho, pode ter um pênalti ali, é um jogo muito pegado, né? O Grenal sempre é muita disputa, então pode ter um pênalti aí pro Internacional e além disso, né, ele costuma pontuar bem sempre. Mas o Inter tá muito freguês do Grêmio, né? A gente tem que levar isso em consideração também. Tá dando muito azar aí contra o Grêmio, então vou escalar só o Galhardo do Internacional, beleza? Né? Acho o Bosquilha, por exemplo, um excelente jogador, né, excepcional aí, mas vou segurar a onda aqui, escalar só o Galhardo. Poderia escalar também o PP, né? Não vou escalar porque eu acho que tem atacantes aí com jogos mais fáceis, mas o PP tá jogando muita bola, tá jogando demais pela Libertadores, fez gol mais uma vez, então o PP tá fora de série, né? Uma boa opção aí para dar uma arriscada quem quiser. Eu vou preferir o Thiago Galhardo pela regularidade dele aqui e por bater pênalti. No Grêmio, quem bate pênalti é o Diego Souza. Já bateu 2 pênaltis nesse campeonato, fez um gol e perdeu o outro, tá? Então é isso aí. Vou de Thiago Galhardo aqui. E agora, para completar o nosso meio campo, vou escolher 2 caras muito regulares. O primeiro é o Raul, que tá assim, numa fase excelente, né? Depois que saiu do Vasco, foi pro Red Bull, pro Bragantino. Fez gol na estreia dele. E não saiu mais do time, né? Na estreia ele entrou no intervalo, depois não saiu mais do time. Foi muito bem aí no último jogo contra o Vasco também, com 6 desarmes, né? Estava nos nossos times. Não lembro agora se era na seleção, no time exclusivo que a gente tem, ou se era no time da Cruzada, mas estava nos nossos times aí, fez 6 desarmes, mandou muito bem. Contra o Ceará também, extremamente regular, né, o Raul. Então vou escalar ele aí contra o Corinthians. E é um cara que tá fazendo uma pontuação razoável de 6 pontos em média aí, e quando faz gol vai lá para 11 pontos aí, por exemplo, como foi contra o São Paulo, que jogou só meio tempo. Então quando ele fizer outro golzinho, vai despontar muito o Raul, beleza? E agora aqui vou escolher uma opção barata e também muito regular. E com uma grande vantagem, fez gol na última partida, mas não precisa de muito para valorizar, né? Patrick de Paula precisa de 4,3 só para valorizar. Lembrando que ele fez gol na última partida contra o Flamengo, mas a partida não valeu para o Cartola. Então, ele não vai levar o gol, né, a pontuação alta que ele teria feito contra o Flamengo, em consideração aqui na valorização dele no jogo contra o Ceará. Beleza? Então, esse aí é o Patrick de Paula. Olha só, fez mais 5 pontos ou mais nos últimos 3 jogos contra Inter, Bragantino e Corinthians. Então, tá muito regular, fazendo 5 pontinhos ali, é uma pontuação boa, né? Para um meio campo, às vezes a gente tem jogador que não joga, ou então que pode já até negativar. Então, se o cara é muito regular, faz 5 pontos aí, já nos garante 5 pontos, eu vejo como positivo, tá? Claro que você não vai escalar um time todo que vai fazer 5, né? A gente espera, por exemplo, que Gabriel, que Marinho façam mais que 5 pontos, óbvio, isso é óbvio. Tá? E agora aqui na nossa defesa, na nossa lateral, vamos para a lateral aqui. Vou colocar um jogador do Palmeiras, né, que já até tinha escalado ele na última rodada, depois tive que tirar quando cancelou o jogo. Vinha, um baita lateral, faz muito desarme, chega bem na frente, né, de vez em quando dá as assistências dele, como foi aí contra o Grêmio. Então, Vinha, e vou escalar também o Vitor Luiz, já que a gente não pode contar com saldo de gol de lateral, de defensor, tá muito ruim mesmo para escalar defensores, né, lateral e zagueiro. Vamos optar pelos mais ofensivos aí, como o Vitor Luiz, que bate pênalti, deu uma pedrada no meio do gol, é verdade, no último jogo contra o Atlético Goianiense, mas foi gol, bateu pênalti, foi gol, e além disso, fez 7 desarmes, né, mitou muito aí, com 7 desarmes, fez mais de 13 pontos na última partida. Então, Vitor Luiz, beleza? E agora aqui, na nossa defesa, eu vou escalar um cara que jogou muito bem na última partida e tá muito barato, precisa só de 0,6 para começar a valorizar. É o Natan, zagueiro do Flamengo, custa uma cartoleta, beleza? Não tem média dele aqui, tá indisponível porque o jogo não valeu pro Cartola, mas jogou muita bola, é um cara muito bom. Se for titular aí contra o Atlético Paranaense, vai ficar aqui no time. Natan, zagueiro aí do Flamengo. E junto com ele, vou colocar o Hever. O Hever, que é um zagueiro que chega muito bem lá na frente, tem alguma chance aí de manter saldo de gols, tá? O Atlético não tem mantido muitos saldo de gol, mas se manter o Hever vai fazer uma boa pontuação com certeza, porque é um cara que geralmente faz um desarme por jogo
e também faz algumas finalizações. Beleza? Então é isso aí, nossa defesa está formada e agora no gol aqui eu vou escalar um mito e vou falar para vocês porque que eu vou escalar o cara. Olha só, a média do João Paulo é 5,9, eu falei na última rodada que não era para escalar o João Paulo, porque ele não vai bem quando joga em casa. Você vai ver aqui nos scouts do João Paulo, olha só, Santos e Fortaleza, -2 na última rodada, falei para não escalar. Quando jogou contra o São Paulo também negativou, contra o Atlético foi bem, mas que foi um jogo bem atípico, né? Teve até expulsão e tudo mais. E agora nos jogos dele fora de casa, foi bem contra o Botafogo, foi bem contra o Ceará, foi bem contra o Palmeiras e imitou muito aí contra o Sport. Então, João Paulo fora de casa, se a média dele no geral, todos os jogos é 5,9, a média dele considerando os jogos fora de casa é de 12,5. Então, porra, muito mito João Paulo, muito mito. Por isso tá aí no nosso gol, jogando fora de casa, ele é o nosso goleiro, beleza? Então para finalizar aqui, ainda sobraram aí algumas cartoletas, para finalizar vou escalar aqui Rogério Ceni, beleza? Então Rogério Ceni vai ser o nosso técnico, Fortaleza contra o Atlético Goianiense e vamos que vamos. Ah, e o nosso capitão, claro, quem é o nosso capitão? Gabigol. Vou dar a faixa pro Gabigol, tô apostando realmente aí nele para a próxima rodada. Beleza, galera? Então vamos que vamos. Comenta aí quem é seu capitão aqui no vídeo que eu quero saber também. E segue lá o nosso Instagram. Deve estar aqui em algum lugar aqui, olha, @GuruDoCartola. Segue lá, @GuruDoCartola, porque é lá que a gente posta a atualização desse time. Eu tô gravando esse vídeo na madrugada de terça para quarta. Então pode ter alguma alteração e aí eu te aviso lá pelo Instagram, beleza? A gente sempre posta faltando umas 3 horas para o mercado fechar, para você realmente ter a versão final, caso tenha algum ajuste aí. Tamo junto demais, um grande abraço e vamos que vamos!